Seu filho range os dentes, seja durante o dia ou durante a noite, né? Enquanto ele estiver dormindo. E agora, o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Então hoje eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre esse problema e o que deve ser feito para poder encontrar um tratamento adequado e reverter esse quadro. Tá certo? Eu sou a Raquel Lotti, cirurgião dentista e ortodontista, e eu estou utilizando esse canal para poder trazer a você dicas, informações e curiosidades sobre a nossa saúde bucal, que é tão importante para a saúde geral do nosso corpo como para a nossa autoestima. O ranger dos dentes, denominado como bruxismo, tá? Ele é comum entre crianças e se trata de uma desordem do sono. O bruxismo ele é uma atividade involuntária dos músculos da face que provocam então movimentos rítmicos entre a maxila, né, a parte superior, os dentes superiores, e a mandíbula, onde ficam os dentes inferiores, que deslizam entre si. Então esse seria, né, o que a gente chama de ranger dos dentes. Mas a gente também tem uma outra forma de bruxismo, tá? Que a gente chama de apertamento, que é quando a pessoa apenas aperta um dente contra o outro. O ranger, ele acontece com mais frequência durante a noite e o apertamento normalmente ele é mais frequente durante o dia, mas não impede que o apertamento ocorra à noite e que o bruxismo ocorra durante o dia também. As causas do bruxismo, elas são multifatoriais e algumas ainda um pouco controversas na literatura. Eu vou citar aqui para vocês alguns fatores que eu vejo que são mais predominantes na minha clínica, que estão relatados na literatura e correlacionados ao bruxismo infantil. Então, o primeiro deles, a gente pode citar que numa oclusão que está em desenvolvimento, que os dentes está havendo uma troca da dentição, muitas vezes essa troca da dentição pode gerar alguns contatos prematuros, ou então até mesmo num caso de uma mordida cruzada, que a gente tem um desequilíbrio entre o arco superior e o arco inferior, né, a maxila com a mandíbula, e aí isso gera alguns contatos prematuros e a criança começa a ranger ou apertar na busca desse equilíbrio, como se ela quisesse eliminar aqueles contatos que estão inadequados ali. E muitas vezes, quando a gente simplesmente trata essa má oclusão, a gente corrige essa mordida cruzada, o bruxismo para. Uma outra possível causa seria ele ocorrer como uma forma de alívio de alguma dor, e aí a criança aperta ou pressiona os dentes um contra o outro para poder aliviar essa dor que ela está sentindo. Ele pode ocorrer também como uma forma de aliviar a ansiedade ou estresse, tá? Devido a algumas alterações emocionais, seja mudanças significativas da rotina da criança, o pai se divorciando, troca de escola. No momento que a gente vive atualmente de pandemia, né, que é esse que a gente está passando agora, isso pode ser relativamente comum, até pela dificuldade da gente conseguir implementar uma rotina na vida das crianças e conseguir conciliar todas essas a nossa situação com essa nova rotina. A gente pode encontrar também alterações emocionais, né, alguns problemas psicológicos, bullying, crianças hiperativas. E uma outra questão que tem sido muito comum e que tem acontecido muito é a associação com problemas respiratórios, né? Problemas alérgicos. A criança, quando ela respira pela boca, ela tende a ser mais ansiosa, mais hiperativa, assim, podendo dizer, né? O que acontece? Quando a gente respira muito pela boca e pouco pelo nariz, a gente desequilibra as trocas metabólicas do nosso organismo, né? E isso gera também um pouco mais de ansiedade. Então tem sido muito comum a gente correlacionar esses dois fatos. Uma qualidade ruim do sono também, ela provocada às vezes pelo excesso de estímulos, tá? Muita luz antes de dormir, o uso de tablet, celular, televisão, videogame, coisas que deixam a criança mais agitada e provocam uma hiperestimulação, né? E aí com isso elas vão dormir um pouco mais agitadas, sem estar num estado de relaxamento e acaba rangendo ali ou apertando os dentes. Nós temos também associação com problemas gástricos, como refluxo, tá? Ou então até mesmo o uso de alguns medicamentos que provocam uma hiperestimulação. Portanto, né, no primeiro sinal que você perceber que seu filho está rangendo os dentes, o ideal é que você procure um cirurgião dentista para poder avaliar se esse é realmente o diagnóstico e então iniciar um acompanhamento que o profissional vai avaliar e te indicar opções de tratamento e, se for necessário, até mesmo encaminhar para
outros profissionais montando uma equipe multidisciplinar, né, com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfim. Um bruxismo não tratado, ele pode trazer consequências para a saúde bucal da criança, como, por exemplo, a sobrecarga nos músculos da mastigação, provocando dores nessa região, dor na região do masseter, né, que é um dos principais músculos aqui, mas a gente pode ter também dores de cabeça, né, e a gente pode ter um desalinhamento dos dentes, e isso pode gerar também uma modificação da parte óssea, porque é como se o osso fosse moldando, né, aquele problema. Ainda associado a isso, a gente pode ter problemas também, efeitos deletérios na região da articulação temporomandibular, gerando dor nessa região, zumbido no ouvido, tá certo? Em relação à parte dentária, a gente pode encontrar alterações periodontais, enfim, retrações gengivais, desgaste dos dentes. Lembrando que nem sempre o desgaste dos dentes vai estar presente. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o fato dele ocorrer, né, na dentição, vamos supor, de leite que vai ser trocada, não é algo que a gente deva ignorar. Mesmo que o desgaste dos dentes ocorra nos dentes de leite, é algo que a gente precisa dar a devida atenção, porque se aquilo está acontecendo, é porque tem alguma causa que está gerando aquilo, e a perpetuação disso pode ser ruim, né, para a criança, pode ser ruim para o crescimento e o desenvolvimento dela. Portanto, né, a gente deve investigar e tratar se for necessário. Essas consequências, né, que o bruxismo pode trazer, se nada for feito, elas podem se agravar com o tempo, se as causas ainda estiverem ali presentes. Então, nós temos que tomar bastante cuidado quando a gente também fala disso, principalmente nos casos em que a gente nota que existe uma correlação com a respiração bucal, porque a perpetuação das causas que está levando o bruxismo naquela situação, ela pode levar também uma síndrome da apneia do sono, que é algo bastante grave nas crianças. Então, assim, qualquer desvio da normalidade presente, né, indica que algo de errado está acontecendo e que merece ser investigado. Não é normal uma criança ranger os dentes, né? Por mais temporário que isso possa ocorrer. Existem alguns estudos, né, que mostram que de 35% a 90% das crianças com bruxismo, elas podem continuar os sintomas na idade adulta e, consequentemente, isso daí agravando, né, com o tempo, gerando maiores consequências, né, para o sistema estomatognático. Então, qualquer alteração provocada pelo bruxismo, né, durante o desenvolvimento e o crescimento dos ossos da face da criança, ela pode sim refletir ao longo da vida dela, né? É importante a gente entender que uma vez que o crescimento, né, que o desenvolvimento de algum órgão foi prejudicado, né, nós ortodontistas podemos sim lançar mão de tratamentos corretivos, interceptativos para minimizar o dano, né? E principalmente a gente acaba atuando mais na parte dentária. Mas em relação à parte óssea, os resultados eles podem ser um pouco mais limitados à medida que a criança vai crescendo. Então, a maior dificuldade nossa será, então, reverter os danos provocados pelo crescimento incorreto dos ossos que já aconteceu. Por isso que o acompanhamento ele é tão importante, né? E apenas com ele, então, a gente tem a capacidade de diagnosticar, chegar na raiz da causa do bruxismo e, assim, iniciar um tratamento adequado para a reversão ou então realmente o controle do quadro. Um cirurgião dentista ou um ortodontista pode recomendar, por exemplo, um tratamento miofuncional para poder impedir o desgaste dos dentes, né, mesmo esses sendo os dentes de leite, né, minimizar os danos na parte óssea, né, na estrutura óssea dos maxilares, visando também equilibrar a função muscular, como a deglutição, melhorar a qualidade da respiração. O tratamento miofuncional, ele é um tratamento que consiste de um aparelho que é usado em conjunto com alguns exercícios miofuncionais. E aí essas duas coisas juntas, né, tanto o uso do aparelho quanto os exercícios, eles além de impedir que as crianças desgastem os dentes, visa principalmente em adequar a função da deglutição, o posicionamento da língua e uma melhora da capacidade respiratória através de exercícios, a fim de então normalizar essas funções que estão inadequadas e reduzir a atividade parafuncional. Uma outra alternativa, né, seria utilizar uma placa rígida em acrílico. Eu particularmente não gosto de recomendar esse tipo de terapia, porque eu vejo a placa rígida como algo que vai limitar um pouco o crescimento natural das arcadas, né?
E se a gente não tiver um acompanhamento adequado, isso pode trazer efeitos bem ruins, né, para o crescimento e desenvolvimento da criança. Então eu prefiro normalmente os aparelhos miofuncionais, que eles dão uma liberdade, né, para o crescimento e desenvolvimento das arcadas continuarem ocorrendo sem nenhuma interferência. Ainda em relação aos tratamentos, tá? Existem algumas práticas que os próprios pais podem fazer em casa com o objetivo de introduzir um estado maior de relaxamento antes do sono, quando a gente nota que tem uma associação com essa ansiedade antes de dormir. Então, o que pode ser feito? Diminuir o uso de eletrônicos antes de dormir, de tablets, celulares, desligar a televisão, introduzir um banho morno antes da criança dormir, deixar ela tomar um banho quentinho para ir relaxando. Pode fazer exercícios respiratórios, inspirações e expirações profundas, prática de yoga, colocar uma música ambiente, uma música mais relaxante, uma música suave, né? Favorecer aquele ambiente ali para que a criança vá dormir já num estado mais de relaxamento e não de hiperatividade ou de ansiedade. Então, essas práticas, né, elas vão ajudar a garantir que a criança vá dormir nesse estado de relaxamento e não de estresse. E aí, com isso, ela contribui, né, para a diminuição do bruxismo durante o sono, quando a gente tem esses fatores associados. Muitas vezes, tá, será necessário a gente também implementar um tratamento multidisciplinar para obter um diagnóstico adequado e encontrar realmente a origem do problema. Então, a associação com outros profissionais, ela é importante em alguns casos, né? Como, por exemplo, nos casos em que é nítido que existe um fator de estresse, de ansiedade, a presença de um psicólogo para poder atuar, minimizar isso, entender por que isso está acontecendo, ela é importante também e faz parte do tratamento. Fonoaudiólogos também podem ser muito benéficos para poder ajudar, então, trazendo vários exercícios de relaxamento muscular e ajudar também na adequação da função correta da musculatura intra e extraoral. Então, eles vão contribuir com a gente também em relação ao tratamento. É bom a gente deixar claro que o mais importante é você ficar de olho no seu filho durante o dia e durante a noite, né, durante o sono, e ao menor sinal de ranger dos dentes, procura agendar uma avaliação, tá? O cirurgião dentista ou o ortodontista vai ser realmente o primeiro passo para checar a situação, realizar o diagnóstico adequado e, se realmente houver indicação, iniciar um tratamento apropriado para a gente reverter o caso, né, o quadro, e assim evitar todos os danos e as consequências que isso pode trazer para a saúde bucal do seu filho. E para você continuar assistindo, né, e receber as notificações dos próximos vídeos, eu te peço para você clicar no sininho, se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, tá? E eu agradeço muito a sua atenção, espero revê-los em breve. Até a próxima!